bom, a reunião iniciou com um pouco de atraso, né, mas de toda forma fomos recebidos pela equipe da CESU, através do Gesualdo, sua assessoria, e também pelo Vladimir, em nome do planejamento. Tá? Então, a reunião, ela tratou do quê? Primeiramente, detalhar a questão do documento que eles haviam encaminhado para o nosso comando de greve, que o comando passou sexta, sábado e a segunda-feira passada fazendo análise, encaminhando a resposta ao governo, porque tinha questões ali que estavam ainda sem ter, ou tinham sido suprimidas ou não estavam bem precisas. Então, nós cobramos as posições. Tem questões, como o artigo 30 da 12772, que está lá na CEGEP, tem questões como as ONs ou outras que estão na conjura ainda. Então o governo está dizendo que está encaminhando, mas que enquanto não sai desses órgãos, nós não temos uma posição final e isso não pode virar legislação. Então nós estamos cobrando que até a próxima reunião tenha uma celeridade nos órgãos internos do governo para poder ter resposta com relação a esses itens. Tem outros pontos que o MEC simplesmente está remetendo lá para o planejamento. O nosso esforço foi para que ao menos destravasse a posição de negativa deles com relação a alguns itens, particularmente com relação à questão da racionalização, ou seja, deixar que possa de fato discutir isso lá no planejamento e a partir daí mexer no artigo 18 e também com medidas como a questão do afastamento de capacitação que estava até então pendentes. Nós temos uma situação, além desses pontos, outros pontos eles colocaram que vão retomar, que vão colocar formalmente, esse ano que estava em outros ofícios, por isso que não tinha escrito, como a questão da democratização das instituições. Tem resistências ainda por parte do governo de estabelecer, de divulgar que o Ministério da Educação é favorável, por exemplo, a conselhos universitários paritários. Eles falam que é na forma da lei, nós colocamos que a lei é para ser mudada num acordo de greve, mas que eles ainda manteriam a posição de que o processo deve se encerrar no âmbito das instituições da autonomia universitária. Com relação à questão do plano de capacitação, de fato tem uma diferença do que eles haviam colocado anteriormente. Eles colocam que as 4.000 vagas são hoje para graduação e para especialização. As vagas de mestrado não estariam previstas para 2016. Isso teria que ser feito um processo de discussão futura ainda. Então, esses conjuntos de itens, nosso comando de greve vai ter que agora receber o documento do governo, que eles vão encaminhar para nós, a partir dessa reunião, para poder fazer o estudo desde o detalhamento desse processo. Com relação à questão da jornada de trabalho e da questão do controle de frequência, eles afirmam que isso nós vamos discutir no dia 12, na reunião aqui conjunta da oficina, para tentar fechar essa portaria. O planejamento vai estar aqui acompanhando com a gente. E com relação à questão do ponto na greve, eles mantêm a posição de que o MEC vai procurar interceder sempre para evitar que haja qualquer processo de retaliação ou de criminalização da nossa luta. Então, vamos ver se por enquanto está mantido o compromisso deles com relação a essa questão também. A discussão tem alguns pontos para eles que até agora não conseguiam demovê-los da posição anterior, como a questão dos aposentados e a questão da IBCE. São dois pontos que estão ainda muita resistência por parte do governo, não se dispõe a retomar essa discussão conosco. Nós vamos seguir insistindo, obviamente, mas esse foi a situação dessa reunião. Por fim, eles ficaram de ir na reunião da IBCE porque nós colocamos vários problemas, ou seja, eles colocaram que são contra o MEC interceder, porque nós não aceitamos a sessão obrigatória à IBCE. O MEC diz que a posição do MEC é contrária ao nosso pleito, porque isso ficaria a cargo de cada contrato a ser fechado pelas universidades com a IBCE. Então foi um ponto também que houve um impasse. O ponto da nossa reunião, que talvez mais tenha sido consumido tempo na reunião e detalhado, é a questão do impacto financeiro da greve e de como é que isso pode se atuar na reestruturação da carreira. Particularmente, nós colocamos que a questão do índice é insuficiente e aí tem que se trabalhar para uma situação que tem que compensar a desigualdade que existe hoje, uma pauta específica que mexa na carreira que permitisse uma melhoria salarial da categoria. Particularmente o STEP é um dos pontos que a categoria reivindica com muita intensidade e que isso tem que ser abordado pelo governo. O planejamento,
na reunião coloca o quê? Primeiro, que o governo está de fato revendo, ou rediscutindo pelo menos, a posição com relação aos 4 anos. Eles consideram que os 4 anos foi rejeitado pelos trabalhadores, então é uma situação que eles não têm como resolver isso aí. 3 anos eles mesmos não querem, porque cairia a campanha salarial próxima no ano de eleição presidencial, e 1 ano eles não querem, porque eles não querem ter, assim, que resolver uma greve a cada ano. Então que eles trabalhariam talvez com o cenário de uma possibilidade de ser 2 anos. Mas mesmo sendo 2 anos, e que já deixam explícito nisso aí, não significa os 21 em 2 anos. Significa com ponto de partida os 5,5 mais 5. Que, óbvio, prática de negociador, gente. Que daria os 10,7 em 2 anos. Mas isso com posição que o governo vai estar avaliando ainda. Não é uma proposta do governo, é um cenário que eles estudam. Dizendo que poderia talvez crescer uma margem pequena, esse percentual. E aí trabalhando cenários, certo? Se o governo vai trabalhar isso aí de uma forma igual para todos os trabalhadores, se vai dar alguma diferença para os trabalhadores que estão em greve, então isso tudo vai ter que ser avaliado ainda. Essas reuniões, eles estão fazendo, certo? Fechando a posição dentro do governo pelo dia 14. Essa semana que vai iniciar agora, eles vão então fechar as reuniões setoriais, com as categorias que ainda não tiveram isso, e também debate interno do governo. E ficou uma pré-agenda do dia 18. Entre 17 e 19, por isso que eu falo apenas do dia 18, que teria então uma nova reunião do governo conosco, para trazer tanto a resposta geral do funcionalismo, de quantos anos então vai ficar a proposta, de qual percentual vai ficar essa proposta, e quanto que é possível dispor para tratar da pauta específica da categoria. O que nós colocamos? Bom, nós queremos definir esse percentual a mais, certo? Para poder fazer simulações. E uma coisa que nós estamos reivindicando nessa reunião é ter acesso ao que a gente chama de folha viva. O que é folha viva? É a folha real que é implementada a cada mês, para saber a posição de cada trabalhador dentro dos padrões de vencimento, o que ele tem de incentivo de qualificação, para poder fazer simulações que vão ser completamente reais do impacto financeiro. Não queremos ficar apenas com números jogados pelo governo na mesa, mas poder precisar melhor os nossos dados. Nós temos dados da Folha até recente, mas sempre tem uma diferença e o governo joga com isso também. Então a importância de nós ter esses dados como parte do processo de negociação. Se esse valor, montante financeiro, vai ser aplicado em STEP, vai ser aplicado em piso, enfim, isso aí o governo está disposto a conversar. O problema, o tensionamento nesse momento é de quanto é esse montante. Nós colocamos 10,7% também, não resolve a vida de ninguém em 2 anos. Então tem que ter um percentual que ajude a resolver a desigualdade. Então, o que a gente está fazendo de leitura? O governo está, nesse momento, numa política de ainda dar um tensionamento com relação a gente. Eles trabalham com um período agora para resolver a greve, que é maior. Nas palavras deles, não faz sentido o prazo do 21 de agosto, se a LDO não for votada até o dia 21 de agosto, certo? Porque isso acabaria sendo suprimido, e eles trabalham com possibilidades de fechar projetos de lei posteriormente a isso, até mesmo em meses posteriores. Na palavra do Vladimir, o que o governo não quer é passar do 15 de setembro, embora isso não seja um prazo cabal que a lei amarre. Na medida que não vota a LDO, não há mais o prazo limitador para isso. Mas que o governo está trabalhando com a tentativa de fechar isso até 15 de setembro e, para não fazer isso na última hora, nessa semana do dia 17, que inicia no dia 17, estaria sendo feita então uma rodada mais substancial de negociações com as categorias a partir da revisão ou não que eles vão fazer na sua proposta. Então, nossa orientação agora é intensificar nossa mobilização, obviamente, certo? Nós estamos com a greve boa. O governo, inclusive, cita aqui na reunião, tem 2 categorias que estão com uma greve muito intensa, uma delas certamente é a nossa. Portanto, poderia ter tratamento diferenciado. E por isso poderia ter tratamento diferenciado, ele trabalha com isso aí, ele identifica que tem 2 categorias que estão com uma greve muito mais intensa e que é um cenário deles ter que oferecer algum plus para resolver essas 2 greves. Então, nós vamos seguir pressionando nisso aí, temos dia 11 agora com os atos nos estados, e entendemos que isso aí é importante para anteceder, inclusive, para ser levado em consideração na hora de definir se tem esse plus ou não, ou de quanto que é. Bom, isso então com relação ao informe do que foi a reunião, que nós vamos fazer agora a avaliação no comando de greve, além da avaliação do que foi essa semana aqui. Só para nosso encaminhamento aqui, nós tínhamos combinado
de reunir o comando de greve às 2 da tarde lá na Frota de Saúde. Bom, a reunião, a que vocês viram aqui, se estendeu muito além do horário. Já são 2h10 agora. Então, o que nós estamos encaminhando aqui é marcar a reunião do comando de greve para as 4 da tarde, certo? Para o pessoal ter tempo de almoçar, para os coletivos que queiram fazer reuniões agora às 3 da tarde, poder ter tempo também de fazer suas reuniões. E nós começaria a reunião do comando de greve às 4 da tarde lá na FS. Ok? Podemos encaminhar assim? Isso, nós vamos ter que tocar a reunião direto com a avaliação. Vamos falar de coletivo. Fala 3 horas. 3 horas. Bom, os coletivos que forem fazer reuniões, gente, se encontram lá na UNB mesmo, lá na praça, cada um vê o seu local às 15 horas. Ok? O comando de greve é às 16. Impreterivelmente, hein? 3 horas coletivos, 4 horas comando. Vamos embora, gente.